pré-Sócrates e os depois de Sócrates, entendeu? É um modo de tentar explicar o que veio antes e o que era depois. Tá? Então, Aristóteles... Olha essa parte de Sócrates aqui. É assim, ó. Segundo ele, tá? Segundo a qual a verdade está no próprio homem, mas ele não pode atingi-la. A verdade está na gente, só que a gente não pode atingir. Por quê? Por que a gente não pode? Não só envolta em falsas ideias, a gente tem falsas ideias, falsos pensamentos em volta, tá? Que sem preconceito. E por isso que a gente não sempre tem preconceito. Sempre tem alguma ética e alguma moral de alguma coisa por trás do nosso pensamento. Por isso que a gente não chega na verdade absoluta. Não existe a verdade absoluta. Eu ia falar isso agora. Agora eu falando que não existe a verdade absoluta. Acaba sendo uma verdade absoluta. Mas não. Sabe, a gente não consegue alcançar por sempre ter algumas ideias de algumas moral, algumas éticas. Sim. Que vai nos dar um pensamento de preconceito, de alguma trava para chegar naquela situação. Foi que nem eu falei dos homens agora aqui, que eles faziam sexo para transmitir conhecimento entre um ou outro. Mas a nossa moral e ética nos fez questionar. Não fez? A nossa moral e ética não fez questionar. Então era todo mundo gay. Mas naquela época não tinha um conceito de gay, de homossexual. Era uma ética diferente, uma moral diferente. Entendeu? Acaba que a gente fica preso a essa parte, tá? E assim, vocês já ouviram falar no Platão? Platão era discípulo de Sócrates. Platão foi tipo discípulo de Sócrates, tá? Discípulo de Sócrates. Ele seguia o mesmo pensamento, fé na razão e na verdade, adotando o lema de Sócrates: o sábio é virtuoso. Tá vendo? Então ele procura essa. Agora temos as principais. Ele é o único que tem assim. Mas Platão veio de onde? Então, Platão é de. Que aí tem o grego, que é considerando. Qual é o que você falou? O sábio é o mais o quê? Virtuoso. O sábio é virtuoso. Ele é de Atenas também, tá? Ele é da. Não gosto dessa galera de Atenas. Ele é de Atenas. Atenas era É tudo gay? Alguma coisa? Eu sou mais espartana, cara. Atenas era importantíssimo no pensamento grego na época. Tá bom que eles eram muito machistas. Caraca. Sim. O mundo foi machista. É machista. Continua. É patriarcal. Eu vi o filme da Barbie. O vilão... Eu posso falar? Pode falar. Não, acho que eu não vou ver mesmo. Não fala! Não vou. Não vi ainda, pode Fala falar. aqui. Você vai assistir? Ainda vou assistir, vou um site pirata. Ah, caramba, isso eu acho que tá É nítido. quem? Eu fiquei curioso. Não posso receber spoiler nessa altura do campeonato. Tá nítido. Legal. Eu acho. E eles levantam esse ponto como? É porque a várias Barbie, formas. a Barbie ela meio que vivia no matriarcado, né? Mulher acima de todos. Sim. Aí Ela foi pro veio mundo pro machista, mundo. patriarcado. Ela se traumatiza. Aí depois acontece Legal, tu Júlio. ficou sabendo? Então, Júlio. Ficou Sim, sabendo? vai dar, acho que vai dar. Fica olhando, Barbie. A gente tava falando dois, aí três, do quatro, filme são da quatro? Barbie. Temos que ver o filme da Barbie, hein? Eu queria ver. Tu viu? O pessoal Tem um vídeo do Link que eu vou até. Isso aí é o quê? Vocês viram o filme da Barbie? Viram o filme da Barbie? Tem um só. Ela levantou um ponto aqui. Tu gosta? Achei Assistiu interessante. já? Vocês conhecem? Não. Oi? Então, eu vou pular 2, tá? Depois a gente fala na próxima aula. Assim, a gente tem... O Platão deixou muita obra, tá? Deixou muita obra. Tá? Ele é Deixou platônico. muita obra. Tem a República. Entre outros. O mais famoso é a República, tá? Você publicou o quê? É dividido em 10 volumes. 10 volumes. E assim, o cara, Platão é um Pode-se dizer que ele é melhor que dos Sócrates? mais famosos.
Sim. Ele ficou bem mais famoso do que o próprio. Sócrates. Isso aí, o próprio professor dele. Ah, ainda bem, né? Porque ele era um cuzão. Foi mesmo. Enfim. Mas eu gostava. A gente usava legal. Situações. Se fosse ele, faria o Esse mesmo. aí, Parmênides, podia falar Até que era eu podia nada, ganhar. esse tal de Sócrates aí. Vem cá, você gosta de esporte? Cara, o Platão. Você comprou? O Platão Eu é ganho, engraçado. porque eu compro muita coisa de colecionador. Aí O eu pensamento ganho. dele era bem assim. São dois Eu vou mundos. te dar um daqueles ali. O nosso. E um mundo de ideias perfeitas. Um mundo totalmente oposto. De ideias perfeitas que a gente utiliza aqui. Vou dar um exemplo. A primeira ideia, a gente vai montar um pré. Esse está no mundo das ideias perfeitas. E a gente está aqui lutando num ambiente, num espaço, para manter esse pré no nosso mundo. Platão pensava desse modo. Um mundo de ideias e um mundo nosso, onde a gente pega essas ideias e transforma para cá. Lá as ideias são perfeitas. Não tem erros. E quando vem pra cá, se modifica. E ele era lá de Sócrates aí, discípulo, pensava no ser humano. E aonde vocês têm que. É isso que vocês têm que guardar, que é a questão da virada da chave, tá? Entre os pré-Sócrates e os pós-Sócrates. Eu acho que eu vou cancelar o Sócrates no Twitter também, vou colocar aqui. Que era o que quando Sócrates começa a estudar o ser humano como explicação racional e assim, uma aí temos Aristóteles, temos o Aristóteles foi bem influente também, muito, tá? Qual era a linha de pensamento aí? Então, Aristóteles ele discutia, era totalmente diferente. Você sabe? Por favor, diga que sim. Então, não, do Platão. Ah, Porém, era o seguinte, ele era discípulo crítico do Platão, esses caras aí que é bom. tá ligado? O que o Platão falava, ele ia lá e rebatia, Eu gosto de gente. sabe? Ele ia lá e tentava pensar de outro modo, tentar alcançar outro pensamento diferente. Não diferente, mas por que ele era discípulo? Porque ele utilizava. Aí ele era essa parte crítica, tá? Do Platão. Eu quero lembrar aqui. Vou falar uma das frases do Aristóteles. isso aí, que era. Essa é bem legal pra gente refletir, essa frase aqui, ó. Nunca existiu nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. Eu gostei desse cara. Gostei. Sem uma veia de loucura. É o único que eu não vou julgar. Tá. Mas ele continua sendo um homem, então. E um homem aristocrata, né? Ainda tem isso também. Sai. Era branco. Tira ele dali. Outra dele também. Ó, outra dele também. Como a maioria dos gregos, né? É. Outra dele também. Nosso caráter é o resultado de nossa conduta. Tá bom, ele continua sendo um homem branco, cis. Não é bonita Sai. essa? Não é Rico bonita? ainda. Bom. Ele era rico também. Não. Ele era pobre. Classe média. Não. Nem Esse isso. daí, era ele pobre. nasceu com 17 anos, ele vai procurar sabedoria, ele vai para Atenas Mas ele era pobre. para ser discípulo de Sócrates. Mas ele era pobre. Era pobre. Eu acho Não. que, Em consideração de Sócrates, ele era pobre. a bem da verdade também, Ah, então dá pra conversar um pouquinho de ele fala. chega, Passar pano ele pra ele. chega a ser Dá pra passar um inserido. pano. O que acontece? Esses filósofos, eles davam aula para a elite ali da Grécia, de Atenas, né? Existe uma elite em que esses aristocratas, eles pagavam esse pessoal, sobretudo os sofistas, né? Os sofistas eram pagos Sim, também, né? sim.
Então, assim, só que a questão do Platão, ele já era um cara mais. Era o Sócrates, mas ele fala muito por. Assim, o Platão fala muito pelo Sócrates. Mas os caras ficavam em praça pública, né? Eles ficavam na ágora. Mas eles tinham ali todo um arcabouço, ali um subsídio da elite, né? Os caras não passavam fome. A não ser alguns, né? Alguns filósofos que renunciam toda a materialidade. Isso, mas era difícil naquela época, né? Porque o simples fato de você ter uma importância na sociedade grega, você já tem os subsídios ali, entendeu? Se você não é camponês, não é escravo, não é escravizado, e não é camponês escravizado, porque, assim, gente, pensar numa coisa de elite. Não adianta que pensar é uma questão de elite. Você só pensa quando você tem tempo. Você não consegue pensar se você tendo 16, 17 horas capinando, trabalhando num escritório. Sua cabeça virou como se fosse uma máquina. Tem um disco, eu que sou velho, né? Tem um disco chamado aquela banda antiga do Slave to, tem o nome Slave to the Grind, Skid Row. Eu amava esse título, Slave to the Grind. O que é o Slave to the Grind? Né? É escravo do quê? Dos grilhões, ou escravo do trabalho alienado, dependendo da tradução. Então, assim, todo trabalho ele aliena. Todo trabalho ele é alienante. Assim, o trabalho que não é intelectual. Então, o trabalho repetitivo, fordiano, da era industrial, ele aliena a gente. Então, para esses caras, pensar numa sociedade grega é fazer parte de uma elite, de uma aristocracia. Então, esses caras eram absorvidos, eles tinham todo o suporte, né? Os caras chegavam lá, dava todo o suporte para eles. Então, assim, é bem diferente de hoje. Você tem que trabalhar. O professor ele não pode ficar numa praça pública. Olha, tal. Não, ele tem que trabalhar para o Estado, tem que trabalhar para poder ganhar dinheiro. É diferente desses caras. Diferente deles. Era uma elite. Não. Que, assim, pra você se discutir, votar, porque ser da cidade tinha que ter um certo privilégiozinho. É isso aí. Então a gente. Sócrates, a gente fala questão da família dele ser rica e ele não querer entrar nesse modo político. Tá? Mesmo ele, a família vindo de um grande status na cidade, ele não quis entrar e segurar esse status. Agora a gente vai na Simone, tá? Do Van. Que a gente vê aqui, ó, 1908, tá? Aí eu vou até botar aqui, ó, pra você não se confundir. Minha camisa toda ferrada. Ela é mais recente. Isso aí. Ela é uma dos principais filósofas feministas do século XX. É a mulher da minha vida. Ela Eu pensei que ela era francesa. mulher, eu pensei que ela era mulher do tempo grego. Aí eu até daria mérito. Não, então, ela é... Mas já no século Então, naquela época, né? 20 já tem mérito. Mas ainda era uma época muito. Era uma época 1908 machista, ainda. Gente, olha o Bem mundo. machista. Era Olha como- hoje em dia como é. Era Imagina. quando os Imagina- sufragistas estavam surgindo ainda, né? Não. O movimento sufragista ainda estava crescendo, não tinha tanta força. O movimento sufragista ele remete ao século XIX. É assim, os primeiros movimentos ali logo na área industrial, o sufragismo ele nasce na Inglaterra, né? Em contestação ao conservadorismo da era vitoriana, da rainha Vitória. E só no decorrer do século XX que é inspirado. Tem um episódio, até esqueci o nome dela, que é uma sufragista que foi atropelada por os cavalos que ela foi entrar para protestar no meio do hipódromo. Eu sei. E ela foi pisoteada pelos cavalos. Então isso ficou marcado no mundo inteiro. E a partir daí começou a se falar sobre feminismo. Né? Então o feminismo durante o decorrer do século XX fica muito marcado e vai influenciar a Simone de Beauvoir. Porque ela nasce em 1908, né? Bebezinha. Então ela vai ter todo o contato com o crescimento do feminismo no século XX. E ela é muito importante por tentar acabar com essa parte patriarcal, né? Esse movimento que a mulher
era submissa, só servia pra cozinhar, fazer um café, criar filho, cuidar da casa, entendeu? E ela, naquela época, ela já batendo em cima disso. Qual é a frase mais famosa dela? Fala tu. Oi? Não. Ah, tá. Lugar de mulher na cadeira. Mulher de mulher na cozinha. Hoje em dia até se debate muito essa frase dela, que a mulher não se torna mulher. Mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Tá falando com a sua mãe? Entendeu? Tá falando com ela? Ela se torna mulher. Ah, tá. Então, o porquê desse se tornar mulher? É esse processo de lutar. Vou ler um pedaço de um trecho dela que é o seguinte: nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no meio de uma sociedade. Tá? E o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre macho e o castrado, que qualificam de feminino. Tipo, não tem nenhum destino, não tem nada biológico que vai falar que a mulher é mais fraca que o homem, que a mulher não consiga fazer a mesma coisa que o homem. É simplesmente da moral e da ética do patriarcal que vem, que a mulher não consegue pegar um saco de cimento. Claro que consegue pegar um saco de cimento. Falando nisso, acho que foi aqui no Brasil, se eu não me engano, ou foi na Europa. Falando em futebol, né? A Copa do Mundo Feminina, que pra mim tá sendo melhor que a Copa do Mundo dos homens. Acho que falou muito bem, só faz golaço, gol de drible. E teve, acho que foi aqui, cara, acho que foi Getúlio Vargas, que ele baixou um decreto. Alguém ouviu um grito também? Eu também ouvi. Foi lá Não, foi aqui, não. Foi pra cá, ó. Foi aqui pra trás, eu ouvi. Mas mesmo assim foi um grito altão. Senti um desespero. Então ela lutava contra esse determínio biológico que a gente colocou pra mulher. Sem querer te cortar, Não? professor. Ela baixou o Getúlio baixou um decreto, acho que foi o Getúlio, depois tu me corrige, depois que Tá, eu tenho que ver. que acho que foi ele baixou um decreto que proibia os jogos de futebol femininos, porque ia dizer que a mulher era aqui mesmo no Brasil. Pela frase eu já sei que foi um desses. Era aqui. Pra mim foi Getúlio, eu aposto que foi Getúlio. Ele falou que a mulher, que no seu esporte, a mulher, devido à sua constituição física, ela é incapaz de praticar esse esporte sob risco de causar machucá-la, uma coisa assim. Depois procura aí o que Getúlio falou sobre. Já viu? Depois vocês procurem aí sobre o futebol. Esse é o estereótipo que se construiu de tentativa de fragilizar. Que vem se colocando. Determinismo biológico. Isso. Eles tentam fazer. Tentam não, vem moldando que a mulher é simplesmente. Quem fala sobre determinismos é o Roque Laraia. É o teórico da É dele que eu puxei. Cultura, é um conceito eu li ele. Roque de Laraia. Eu tenho os textos que a professora mandou. E ela, assim, ela lutava contra essa parada, tá? Tem bastante obra. A principal obra dela é o seu livro, O Segundo Sexo, tá? Que ela vem falando. Eu já li alguns textos dela e é excepcional, tá? E ela vem, caiu até, eu ia trazer uns exercícios pra vocês, mas acabei que até caiu no Enem em 2015, ó. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto de civilizações que elabora esse produto intermediário entre macho e o castro que qualificam o feminino. Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1980. Tá? Aí vem a pergunta. Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para a estrutura de um movimento social que teve
como marca. O que ela lutava? Ela lutava contra o quê? Patriarcado. E essa luta do patriarcado se dá um nome hoje em dia de? Machismo. Feminismo. Amigo. Então ela era Movimento a favor da movimento igualdade do de direito entre feminismo. homens e mulheres. Isso né? aí. Porque simplesmente, cara, não tem como. É biológico. É biológico. É determinado biologicamente que a mulher é isso, mas na época que a gente era coletor e caçador, não tinha distinção entre homem e mulher, o que a mulher e o homem tinham que fazer. Só ia lá e caçava. Entendeu? E ela é uma grande pensadora do século 22. Então aí a gente viu esse coisa. Vamos ver aqui rapidinho. Cadê ela?